Boa noite a todos. Vamos então iniciar esta sessão da Assembleia Municipal. Vamos começar pela verificação das presenças. Boa noite a todos. António de Sousa. Presente. Nuno Grave. Fernando Janeiro. Presente. O membro José Francisco Oliveira, que substitui o membro José Luís Pacheco. João Antunes. José Nazaré Pereira. João Neis. Sara Grou. José Sabarigo. Vítor Fialho. Maria Teresa Gomes, que substitui o membro Marta Rebocho. Estevão Pereira. António Grosso. Sara Rodrigues. Luís Feitor. Joaquim Viegas. Manuel Calado. António Lopes. Verifica-se então a falta do membro António Manuel Calado. Justificação de faltas. Temos que justificar. Portanto, vamos justificar as faltas de Manuel Calado, Marta Rebocho e José Luís Pacheco. Sim. Mas há um que não. Manuel Calado. Sim, ele mandou alguma coisa? Não. Até a mim também não. É o Manuel Calado. Tá bom. Portanto, a falta está justificada. É só desligar, não é? Vou pedir à Assembleia para incluir um ponto na ordem de trabalhos, que é o seguinte: proposta de alteração ao mapa de pessoal, acréscimo de um lugar de assistente técnico. Portanto, passa a ser o ponto 4. Pergunta à Assembleia se alguém se opõe. Alguém se abstém? Portanto, vamos incluir. Ora, no período antes da ordem do dia, eu vou tratar desde já aqui um primeiro assunto, que é a ata. Peço à doutora Daires para... Ela enviou um mail a todos, penso que membros da Assembleia, e eu peço-lhe para ela dizer alguma coisa sobre o assunto. Olhem, eu pouco tenho a dizer sobre isso, porque o essencial é que ela não foi enviada em tempo, porque não me foi possível enviá-la. E o que resulta daqui é que eu já transmiti ao Sr. Presidente da Câmara, não é por estarmos no final do mandato, porque se nós tivéssemos eu tinha que o transmitir à mesma, que não é possível continuar com este formato de datas. Porque, de acordo com aquela disposição legal que vos mandei, isto é uma história, portanto, normalmente as atas do município de Viana, tenho sido eu que as tenho feito, e desde há muito tempo elas normalmente relatam com precisão e com algum pormenor aquilo que se passa. Só que nós tivemos aqui agora uma mudança para a questão dos vídeos e é muito difícil continuar a transcrever tudo aquilo que se passa com a transposição do vídeo para o papel. Portanto, eu há pouco falei com o Sr. Presidente e não, mesmo que nós estivéssemos em final de mandato, não é
execuível continuar com este sistema. A ata, como refere aquela disposição que vos enviei, deve conter um resumo daquilo que de essencial se tiver passado, sendo que a obrigatoriedade dos vídeos, a obrigatoriedade legal, dá sempre a possibilidade das pessoas que quiserem saber tudo integralmente o que se passou na sessão ou na reunião, irem de facto à gravação em vídeo. Provavelmente é isso que, se calhar até foi com essa intenção que a alteração legislativa se verificou. De modo que, pronto, há reuniões de Câmara e de Assembleia, não são todas, mas pronto, há algumas em que os vídeos são de uma duração grande. Este, por exemplo, tem 4 horas. Tenho lá da Câmara também com 4 horas, e outros com 13 e outros com 2. Pronto, de qualquer modo, eu, como calculam, não tenho só as atas para fazer, e principalmente neste período em que esta tinha que sair, por coisas normais deste período, por exemplo, ensaios das eleições, em que tenho que estar porque sou credenciada, para isso tenho que fazer os ensaios, e pronto, e as tarefas normais do dia-a-dia. Portanto, eu não me posso sentar ali e dizer hoje vou fazer só ata, porque isso é ficção, isso não existe. Portanto, eu não posso estar apenas a tratar deste... E pronto. E então, resumindo, pronto, isto serviu para quê? Para chegar mesmo à conclusão que não pode continuar. Portanto, aos próximos eleitos, irei sensibilizá-los para a questão e dizer-lhes que o formato tem que passar a ser outro. Muito obrigado. É evidente que fazer uma ata de 4 horas vendo um vídeo é uma tarefa extremamente difícil, que leva muito tempo. Estou de acordo. No entanto, nós agora estamos na última sessão deste mandato. Estando na última sessão deste mandato, o que eu peço à Assembleia é que tenha alguma compreensão, no sentido em que não temos mais assembleias, não é? Penso que também fazermos uma assembleia extraordinária por causa de uma ata não valerá a pena. O que eu vou fazer, eu também não li a ata toda, sou sincero, não tive tempo de ler a ata toda, vou dar um tempo à Assembleia para aqui ler a ata. E, portanto, depois desse tempo, penso que estaremos em condições de nos pronunciarmos sobre o conteúdo da ata. Eu penso que devemos dar também algum crédito, e já conhecemos a doutora Dares há muito tempo, ao trabalho dela, não é? E se ela fez um trabalho de estar a levar ao papel tudo aquilo que foi dito, naturalmente, eu penso que os erros devem ser minimizados ao máximo. E penso que, por uma questão de bom senso e também de reconhecimento do trabalho dela, penso que podemos avançar e devemos avançar para esta situação de eu vos dar cerca de 45 minutos para suspensão da Assembleia, para vermos a ata e depois continuarmos. Estão de acordo? Acham muito? Acham pouco? Alguém se quer pronunciar? Tem 43 páginas. É a maior ata desde sempre, por causa do tal vídeo, não é? 45 minutos, está bem? Portanto, a sessão... Como? A sessão está suspensa, é retomada daqui a 45 minutos. Podemos então retomar a Assembleia Municipal. Muito obrigado pelo esforço. Foram 43 páginas, portanto, eu recomendo ainda depois uma passagem pela ortografia, alguns erros, algumas gralhas, de resto, conteúdo. Tá bom. Eu passo então a perguntar se alguém quer fazer alguma observação. Sara? Não. Data. Passa então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a ata foi aprovada
por unanimidade. Portanto, seguindo... Senhor Presidente, deixe-me só... Posso? Sim, sim. Eu queria, de facto, agradecer ao Senhor Presidente da Assembleia pela razoabilidade, pela compreensão relativamente a este assunto. Não é, de facto, uma coisa agradável na última sessão ter acontecido pronto, esta situação, digamos assim, mas pronto, está explicado o motivo. Portanto, agradeço também aos membros da Assembleia o esforço que fizeram para que isto acabasse em bem e pronto, olha, e muito obrigado e mantenho-me ao dispor também, como sempre estive, para o que precisarem. Muito obrigado, doutora Daires. Eu penso que o sistema depois tem que ser alterado, não é? Pode ser mais eficaz, mais efetivo. Sem dúvida. Já não será nesta Assembleia, portanto será noutra Assembleia. Em relação à ata, eu lembro que não votam a Sara Grou nem o Luís Feitor, portanto não tiveram cá. É isso. Ora, no período antes da ordem do dia, portanto, refiro que têm sempre à vossa disposição a correspondência, que está sempre em arquivo, quando quiserem ver, ela está disponível. Ainda dentro do período antes da ordem do dia, não sei se alguém quer intervir. Membro Sara Grou. Eu também, Sr. Presidente, quero apresentar um voto de pesar também. O membro Nuno, Sara, Sabarigo também. o Estevão não sei se se levantou. Então é o Sabarigo. Nuno, Sara, Sabarigo. Sr. Presidente, todos os membros da Assembleia, gostaria de apresentar um voto de pesar. Sr. Presidente, não se importa de projetar Aqui, não é? todos os membros poderem ver também. Muito obrigado. Passo então a ler. Assembleia Municipal de Viana do Alentejo, voto de pesar. Faleceu no passado dia 14 de agosto o mestre chocalheiro Gregório Guerreiro de Sinsim, com 87 anos de idade. Filho do chocalheiro António Grosso Sinsim e de Leonor Rodrigues Guerreiro, aos 12 anos de idade iniciou a sua aprendizagem na loja do pai, cita então na rua de São Francisco, na vila de Alcáçovas. Terminada a sua aprendizagem, aos 20 anos já fazia uma serrana e dominava a arte de afinação dos chocalhos. Foi músico na banda filarmónica de Alcáçovas, por onde entrou com cerca de 12 anos, aprendendo solfejo e tocando seu clarinete e flautim. Aos 20 anos cumpriu o serviço militar em Elvas e em Évora. Casou aos 29 anos com Maria Augusta do Carmo Martins, tendo fabricado chocalhos até o ano 2000. Natural da vila de Alcáçovas, mestre Gregório dedicou a sua vida de alma e coração ao fabrico dos chocalhos, perpetuando assim, na memória de todos, uma arte que ajudou a salvaguardar a arte chocalheira. Após a inscrição do fabrico dos chocalhos como património cultural imaterial com necessidade de salvaguarda urgente pela Unesco e integrado na Mostra de Doçaria a 6 de dezembro de 2015, os mestres chocalheiros e esquilaneiros, entre os quais mestre Gregório Sinsim, o coordenador da candidatura Paulo Lima e o presidente da região de turismo do Alentejo e Ribatejo, Cera Silva, foram homenageados pelos ministros da Cultura e da Agricultura, numa iniciativa promovida pelo município de Viana do Alentejo e pela Junta de Freguesia de Alcáçovas. Salientar ainda que em 2016, no dia 13 de janeiro, durante as comemorações da restauração do Conselho, o mestre Gregório Sinsim foi distinguido com a medalha de honra do município. A Assembleia Municipal de Viana do Alentejo, reunida em 14 de setembro de 2021, delibera apresentar o seu profundo pesar em sua memória e como reconhecimento de dedicação à arte chocalheira no nosso Conselho, endereçando à família e amigos as mais sinceras e sentidas condolências. Viana do Alentejo, 14 de setembro de 2021. Muito obrigado, Nuno.
Eu vou então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado o voto de pesar por unanimidade. Sara. Eu queria apresentar o voto de pesar pelo falecimento do Dr. Jorge Sampaio. Portanto, vou passar então. Voto de pesar pelo falecimento do Dr. Jorge Sampaio. Considerando que o Dr. Jorge Sampaio foi advogado, deputado, autarca, secretário-geral do Partido Socialista. Em 1989, foi eleito Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, tendo sido reeleito em 1993. Foi Presidente da República durante 2 mandatos, em 1996 e 2006. Enquanto Presidente da República, efetuou uma visita oficial ao Concelho de Viana do Alentejo no dia 17 de setembro de 2004. Foi nomeado em 2006 pelo Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, ONU, enviado especial para a luta contra a tuberculose. Entre 2007 e 2013, foi o alto representante da ONU para a Aliança das Civilizações. Atualmente, presidia a Plataforma Global para os Estudantes Sírios, fundada por si em 2013, com o objetivo de contribuir para dar resposta à emergência académica que o conflito na Síria criara, deixando milhares de jovens sem acesso à educação. Lutou a favor da liberdade e pela defesa da democracia. Foi um homem altruísta, formado com grandes valores, com capacidade de gerar entendimentos, defensor de causas humanitárias e com um grande sentido de Estado. Apesar da importância dos cargos que desempenhou, Jorge Sampaio mostrou-se sempre um homem simples, afável, muito próximo dos cidadãos, que sempre reconhecera e retribuíram esta postura. Em sua memória e como reconhecimento pela sua dedicação à causa pública e ao seu legado cívico, tendo em consideração a importância que representou, a Assembleia Municipal de Viana do Alentejo, convocada em sessão ordinária de 14 de setembro de 2021, tendo em conta o exposto, deliberou nos termos regimentais aplicáveis aprovar um voto de pesar pelo falecimento do Sr. Dr. Jorge Sampaio no dia 10 de setembro de 2021, endereçando ao Partido Socialista, à família e aos amigos as sentidas condolências. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o voto de pesar está aprovado por unanimidade. Sabarigo. Boa noite. Portanto, esta é a minha última presença aqui como deputado, possivelmente, e queria deixar uma chamada para os futuros eleitos. Alguns estão presentes nesta sala, outros serão novos. Que se passou aqui cenas que eu acho que democracia não existe, e vou mencioná-la porque passou-se comigo. Eu chamei a atenção aqui da autarquia que havia editais que não eram postos na véspera da Assembleia, e em própria Assembleia o Sr. Presidente de Câmara pediu autorização ao Presidente da Assembleia se podia ver o computador do próprio. E cheguei lá, foi-me autorizada a minha deslocação, eu cheguei ao computador e realmente o Sr. Presidente de Câmara apresentou-me o edital que estava no site da Câmara, que eu tinha dito que não estava. Nem no site da Câmara, nem nos locais indicados para pôr. E a seguir pedi autorização em voz alta pôr o telefone, o telemóvel, para falar com o responsável da informática. E foi falado e ouvi-se. E o senhor disse que tinha sido colocado o edital nesse dia da Assembleia. Eu passei por uma cena quase de mentiroso, porque se isso não fosse identificado nessas condições, era um eleito, um deputado que não estava a desempenhar as minhas funções como verdadeiro, né? Mas também merecia o pedido de desculpa da parte do Sr. Presidente de Câmara, que tinha falhado, porque ele levou aquilo ao pormenor até provar que estava a mentir. Sobre esse assunto, eu termino aqui e agora chamava a atenção que o próximo Presidente de Câmara, que venha a ser eleito,
Sr. João dos Anéis ou o Sr. Luís Miguel, naturalmente posições deste tipo, que isto é um bocado desagradável. Não é? Mas há mais candidatos, podem não ser só esses. Sim, mas os outros, à partida, não são eleitos com certeza. Pelo histórico. Eu estou a falar pelo histórico. Podem até morrer todos e depois já só um, né? Mas isso são fenómenos determinados. Eu não seria tão drástico. Mais alguém quer intervir? Os senhores deputados? Sr. Presidente? Eu tenho quase a certeza que pedi desculpa nessa mesma ao deputado. Eu tenho quase a certeza que lhe pedi desculpa ao Sabrina. Agora, não sei que interesse municipal terá essa sua conversa passado 2 anos, pelo menos, que eu já não me lembro bem, mas depois, passado 2 anos, e de facto confirmámos isso tudo e a pedir desculpa na sessão. E mais, a partir daí, dessa sua intervenção, começou a ser feito o seguinte: fiz um despacho para que os editais da Assembleia Municipal fossem enviados a todos os colaboradores. Porquê? Porque o José Francisco Sabarico tinha dito que esteve cá em baixo na entrada, no atendimento, e ninguém sabia quando era a Assembleia Municipal. E a partir dessa ocorrência, todos os editais são enviados por mail, pelo menos a instrução é essa, para os colaboradores, para o correio eletrónico, na página do Facebook e publicado no Diário do Sul. Portanto, penso que foi 3 ações consequentes da sua intervenção. Portanto, não vejo qual é que é o problema. De qualquer maneira, se aceitar isso, se eu não lhe pedi desculpa na altura, tenho a certeza que o fiz, quase a certeza que o fiz, peço desculpa agora. Mais alguma intervenção? Ora, vamos passar para o período do público. Portanto, é o primeiro período do público, máximo de 15 minutos. Cada interveniente tem direito a 3 minutos de intervenção. O público quer intervir? Não havendo intervenções, vamos passar ao período da ordem do dia. Ponto 1. Proposta de aprovação da ata em minuta no final da sessão. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, mais uma vez, vamos aprovar a ata em minuta. Ponto 2. Apreciação de informação escrita sobre a atividade da Câmara. Alguém quer colocar alguma questão, fazer alguma observação? Se ninguém quer, está apreciada. Ponto 3. Pedido de autorização para a celebração de contrato de delegação de competências entre a Câmara Municipal de Viana do Alentejo e o Estado relativo à construção do novo posto territorial da Guarda Nacional Republicana de Viana do Alentejo, à linha K do número 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. Sr. Presidente. Bom, então, este é um assunto que já quase que tem barbas. Nós começámos logo quando chegámos à Câmara, em 2010, 2009, 2010, e tem a ver com a construção do novo quartel da GNR em Viana. Portanto, como sabem, inicialmente esteve de facto previsto naquele local. Passado algum tempo, 2 ou 3 anos, penso eu, também não é importante, virou-se, digamos, a opção para a requalificação do atual quartel, que nós chamamos antigo posto da GNR, o antigo posto, né? Eles agora não estão no quartel, porque existiu ainda a conversa de ser possível
obter-se financiamento comunitário para a requalificação. Viu-se que, de facto, isso não era possível e, passado algum tempo, voltou-se à primeira opção, porque entendeu o Ministério da Administração Interna que requalificar o antigo quartel ficava mais caro do que fazer o novo. Embora o município, portanto, tenha manifestado interesse na requalificação do antigo quartel por vários motivos, desde logo pela recuperação do património. Mas tal não foi, digamos, de acordo com o Ministério da Administração Interna e ficámos na iminência de ou a opção ou é um novo quartel ou não há opção. E nós, nessa perspectiva, aceitámos, digamos, fazer parte de uma parceria para a construção do novo quartel. O que está aqui hoje, que vos foi enviado, portanto, é um contrato de delegação de competências entre o município, a GNR e o Ministério da Administração Interna para a construção do imóvel. Portanto, tem aí mais ou menos, ficamos a perceber mais ou menos como é que é feita, digamos, a parceria. O investimento é cerca de 1.200.000 euros, portanto é todo do Orçamento de Estado, portanto não há participação do município neste projeto. O município já participou, como vocês também já sabem, na elaboração do tal projeto para a requalificação do antigo posto que foi para o lixo, o projeto, não é? E por isso, agora, o que o município, através deste contrato, irá, digamos, operacionalizar a construção do imóvel. Assim, traços gerais é isto. Boa noite a todos. Percebi, obviamente, a explicação. Só uma pergunta. Uma pergunta a quem tem a mão na massa, a quem mexe. Não seria ou não teria sido possível, em paralelo com este acordo que temos hoje aqui para apreciar, de alguma forma, ou tentar condicionar o futuro número de efetivos, em termos de militares, ao novo posto a construir, ou não seria possível, pelo menos, encetar negociações para que o antigo posto, uma vez com o novo construído, enfim, fica obsoleto, como é evidente, e sendo património do Estado, se não seria de alguma forma possível que esse património passasse ou venha a passar futuramente para a posse do município, uma vez que a função do quartel da GNR não voltará a ter nunca, como é evidente. Vamos lá ver. Sobre a questão dos efetivos / construção do quartel, isso não é possível. Sobre a questão do imóvel, estou convencido que, no âmbito da descentralização de competências, o imóvel virá para a propriedade da autarquia, se a autarquia o entender ficar com ele, penso que é o que irá acontecer no futuro. Agora, estar a condicionar... Aliás, o MAI, nesta questão da requalificação, foi muito claro, ou seja, ou fazem o quartel ou não há requalificação do outro. O que é que me parece? Parece-me que será um dos imóveis, aliás, à semelhança de outros, digamos, do Estado Central, grosso modo, que virá como presente para as autarquias, sendo que será depois, penso eu, né? O objetivo será depois obter fundos comunitários para a sua requalificação e para a sua depois utilização, né?
Então, muito boa noite a todos os membros deputados da Assembleia Municipal e ao público. Esta questão é um bom exemplo de boa governança entre as diferentes entidades: município, Assembleia Municipal, Junta de Freguesia e Estado Central. Perante um assunto bastante sensível e delicado, o trabalho foi bem realizado. Não foi necessário colocar faixas negras ou fazer muito ruído. Com negociação e com diálogo foi possível chegar a um entendimento que em tudo vem beneficiar a segurança no nosso concelho. A 8 de fevereiro de 2019 foi apresentada uma moção nesta Assembleia Municipal. Já no dia 29 de junho foi apresentada uma nova moção também nesta Assembleia Municipal, que tinha a ver sobre a insuficiência de militares da GNR no Concelho de Viana do Alentejo, e o Executivo, através do Sr. Presidente da Câmara, com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas, tiveram, no dia 15 de julho, uma reunião com o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna. Nesta reunião foi possível ser transmitidas as carências e as necessidades sentidas aqui no nosso Concelho relativamente aos problemas sobre o funcionamento do posto territorial da GNR e a falta de efetivos no Concelho. Da parte da Secretaria de Estado foi transmitido: quando existir uma nova entrada de militares, o Concelho de Viana do Alentejo será prioritário nesse mesmo reforço. Na mesma reunião foi referido que o projeto do novo posto territorial da GNR está a ser ultimado, como agora também vimos, e hoje temos a oportunidade de aprovar aqui o acordo para a construção do mesmo. Portanto, foi um processo complexo, mas muito bem desenvolvido e executado por diferentes autarquias, o que é um exemplo de uma boa governança e uma boa prática que, em mais casos, acho que deveriam ser repetidos. Obrigado. Uma coisa, se faz favor, que eu há bocado me referi quando o Estevão referiu a questão dos efetivos. Portanto, o que nós achamos é que, com a existência do novo quartel, portanto, a existência do novo quartel será um fator a favor, digamos assim, de termos mais policiamento no nosso concelho. É o que nós consideramos. Mais alguma questão? Vou pôr à votação. Isto é um pedido de autorização para a celebração do contrato. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. Ponto 4. Foi aquilo que nós acrescentamos. Proposta de alteração ao mapa de pessoal. Acréscimo de um lugar de assistente técnico. Sr. Presidente. Eu peço à doutora Maria Zás para explicar e enquadrar, se faz favor, este assunto. Então, esta proposta que está hoje aqui em apreciação prende-se com a inclusão no mapa de pessoal de mais um lugar de assistente técnico. De acordo com a proposta que receberam e com a fundamentação que lhe ia anexa, o historial até chegar aqui resume-se mais ou menos no seguinte: decorreu um procedimento concursal para a admissão de um assistente técnico com funções atribuídas no sentido de procedimentos no âmbito da divisão de gestão de recursos. Entretanto, esse concurso decorreu, chegou ao fim. Era, repito, apenas para um lugar de assistente técnico. Como em todos os casos, fica constituída uma reserva de recrutamento que a lei prevê, chamada reserva de recrutamento interna, válida por 18 meses a contar da data de homologação da lista de classificação final. Entretanto, na última reunião de Câmara, realizada no dia 8 de setembro, a Câmara deliberou acionar essa reserva interna para admitir mais 2 assistentes técnicos, uma vez que o procedimento concursal era apenas para um.
Essa reserva de recrutamento interno consta da lista, é retirada, melhor dizendo, da lista de classificação final, e nela estão incluídos todos os candidatos que obtiveram nota positiva. Portanto, como dizia, na última reunião de Câmara do dia 8 de setembro, foi acionada essa reserva de recrutamento interna para a admissão de mais 2 assistentes técnicos. Entretanto, a seguir ao dia 8, não sei precisar, surgiu, aliás, a proposta deve dizê-lo, a proposta do colega, dia 9. Dia 9, surgiu por parte do chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, o Dr. Padeirinha, uma sugestão no sentido de continuar a ser aproveitada a reserva de recrutamento para a admissão de mais um assistente técnico. Até aqui tudo bem, só que o processo esbarra no facto de não haver lugar no mapa de pessoal, porque os 2 lugares que lá estavam, que tinham sido acrescidos, já estavam ocupados por via daquela deliberação tomada no dia 8. Então, solução. Para que a alteração ao mapa de pessoal pudesse vir hoje à Assembleia, que é o órgão competente para aprovar alterações, mapas de pessoal e respectivas alterações. Solução. Um despacho em que o senhor vice-presidente se substitui à Câmara, em substituição do senhor presidente, substitui-se à Câmara Municipal, faz um despacho no sentido da alteração do mapa de pessoal com a inclusão de mais um lugar de assistente técnico, e fez esse despacho, foi-lhe dado a assinar esse despacho hoje, para que a proposta pudesse estar aqui. Entretanto, o seguimento disto, o despacho do Sr. Vice-Presidente irá a ratificação na reunião de Câmara de 22, que é a reunião imediatamente a seguir à data em que ele o proferiu, e na mesma reunião será acionada a reserva de recrutamento para mais um lugar de assistente técnico. Agora sim, já com o encaixe do mapa de pessoal feito, porque antes não seria possível. Entretanto, uma questão que eu acho que é importante clarificar. A reserva de recrutamento só pode ser utilizada desde que os lugares a preencher tenham as mesmas características daqueles que foram publicitados no concurso. Ou seja, se eu quiser utilizar a reserva de recrutamento para o assistente técnico que eu vou recrutar, ir para outro sítio qualquer, fazer outra coisa qualquer, a lei não me permite. E daí que a justificação do Dr. Padeirinha seja no sentido de fundamentar a necessidade com o aumento das tarefas ligadas que têm a ligação entre a divisão que ele dirige e a divisão que eu dirijo, uma vez que o concurso foi aberto para assistentes técnicos para a divisão de gestão de recursos. Não significa isto que depois, mais tarde, não se utilizem os mecanismos da mobilidade, que também servem para isso, que é as pessoas estarem numa divisão e fazerem chamadas transferências internas para outros sítios do mesmo organismo. Mas pronto, isso será outro passo. De momento, julgo que a explicação é esta. Muito obrigado. Alguém quer pedir alguma explicação adicional? Não? Então vou passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quantas são? 7, não é? 8. 7 abstenções? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abstenções. Portanto, está aprovado com 8 abstenções.
Não há mais pontos na ordem de trabalhos. Temos o último período do público. Alguém quer intervir como público? Ninguém querendo intervir como público, está suspensa a sessão até aprovação da ata em minuta. No dia 14 de setembro de 2021, pelas 21 horas, no piso superior do Cineteatro, reuniu a Assembleia Municipal em sessão ordinária, tendo como ordem de trabalhos os pontos constantes do edital de 3 de setembro de 2021, devidamente publicitado. O Sr. Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão, tendo-se procedido à verificação das presenças. Verificou-se a falta do membro Manuel António Calado, Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas. Os membros José Luís Pacheco e Marta Rebocho foram substituídos, respectivamente, por José Francisco Oliveira e Maria Teresa Gomes. Em representação da Câmara Municipal esteve o seu Presidente, tendo estado também presentes todos os vereadores. A mesa justificou por unanimidade a falta do membro Manuel Calado. No período antes da ordem do dia, o Sr. Presidente da Assembleia propôs a inclusão de um ponto adicional na ordem de trabalhos, ponto 4, proposta de alteração ao mapa de pessoal. Votada esta proposta de inclusão, foi a mesma aprovada por unanimidade. Dado que a ata relativa à sessão anterior não foi atempadamente enviada, tendo-o sido apenas hoje, ao final da tarde, o Sr. Presidente da Assembleia solicitou à chefe da Divisão de Gestão de Recursos que se referisse a esta situação. Esta, em consonância com o teor do mail que enviou a todos, referiu a impossibilidade de conclusão da ata mais cedo em virtude da duração da gravação ter sensivelmente 4 horas, tornando bastante morosa a elaboração de uma ata com a reprodução integral do conteúdo do vídeo. Informou já ter transmitido ao Sr. Presidente da Câmara que tenciona abordar esse assunto com os novos eleitos, demonstrando-lhes que não é execuível continuar a elaborar as atas neste formato. Concluiu, salientando que, conforme a lei estipula, a ata deve conter um resumo do que de essencial se tiver passado na reunião, sendo que quem quiser ter acesso à versão integral poderá sempre consultar as gravações que, como sabemos, passaram a ser obrigatórias. O Sr. Presidente da Assembleia, transmitindo a sua compreensão, razoabilidade e sensibilidade para o assunto, concedeu aos membros da Assembleia um período de 45 minutos para que pudessem ler a ata e sugerir as respectivas alterações. Para o efeito, a sessão foi suspensa. Retomada a sessão, o Sr. Presidente da Assembleia pôs a ata à votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. Interveio de seguida o primeiro secretário da mesa, Nuno Grave, para apresentar um voto de pesar pelo falecimento do mestre chocalheiro Gregório Sinsim. Este voto foi votado, tendo sido aprovado por unanimidade. De seguida, o membro Sara Grou apresentou um voto de pesar pelo falecimento do Dr. Jorge Sampaio. Votado, foi aprovado por unanimidade. Verificou-se de seguida uma intervenção do membro José Sabarigo, tendo o Sr. Presidente da Câmara respondido. Declarado aberto o primeiro período destinado ao público, não se verificou qualquer intervenção. Entrou-se na ordem de trabalhos. Primeiro ponto, a Assembleia deliberou por unanimidade aprovar a ata em minuta no final da sessão. Segundo ponto, a Assembleia tomou conhecimento da informação sobre a atividade da Câmara, não tendo sido suscitadas quaisquer questões. Terceiro ponto, o Sr. Presidente da Câmara apresentou este assunto, fazendo um breve historial do mesmo até à fase em que se encontra, nomeadamente da apresentação da proposta de celebração do contrato de delegação de competências em apreço. O membro Estevão Pereira fez 2 perguntas relativamente a este assunto, tendo o Sr. Presidente da Câmara respondido. O membro João Antunes fez uma intervenção, salientando que este é um exemplo de boa governança e de coordenação entre entidades, com diálogo a bem do aumento da segurança no Conselho. Votada esta proposta de contrato de delegação de competências, foi a mesma aprovada por unanimidade. Quarto ponto, depois de feito o enquadramento da proposta de alteração ao mapa de pessoal, foi esta proposta votada, tendo sido aprovada por unanimidade. Declarado aberto o segundo período destinado ao público, não se verificou qualquer intervenção. Alguma observação? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada a nossa última ata por unanimidade. Deixem-me agradecer a vossa compreensão pelo que aqui se passou hoje em relação à ata. Não foram 45 minutos, foi 1 hora, mas tínhamos que o fazer porque
Ou era isso, ou tínhamos uma Assembleia Municipal extraordinária. Portanto, penso que fizemos bem. Agradeço a todos, porque é a última sessão, o vosso contributo para o bem coletivo, portanto, como deputados municipais. Não é fácil, nós, na nossa vida pessoal, abdicar daquilo que é individual para estarmos aqui, todos, neste caso, em prol do Conselho, com perspectivas diferentes, com certeza que sim. Houve sessões calmas, como por exemplo a sessão de hoje. Houve sessões crispadas, como tivemos aí outras sessões, mas isso é natural e faz parte de um órgão como este, desde que saibamos não pisar, digamos assim, linhas vermelhas. Eu despeço-me de todos, portanto, deste cargo, onde estive aqui durante 12 anos, fiz o melhor que pude e sei, com certeza que umas vezes melhor, outras vezes pior, mas o importante é que dei também o meu contributo e, portanto, desejo que quem vier a seguir faça muito melhor que eu. E se fizer muito melhor que eu, quer dizer que é o próprio Conselho que ganha. Portanto, foi um prazer estar aqui convosco. Isto continuará, é o principal órgão do Conselho e, portanto, desejo felicidades para o futuro para quem cá vier. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.